E se o membro mais poderoso do Quarteto Fantástico não for quem todo mundo sempre pensou que era? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo e mostrar que a verdadeira força por trás da primeira família da Marvel é, na verdade, aquela que por tanto tempo ficou, bem, invisível. Sue Storm. Então, a pergunta que não quer calar é essa. A resposta mais fácil, a mais óbvia, seria apontar para o cérebro do Reed Richards. Ou talvez para a explosão do Tocha Humana, né? Mas, se a gente cavar fundo na psicologia da personagem com base em décadas de histórias, a resposta correta e sem a menor sombra de dúvida é a Sue, e nós vamos entender exatamente por quê. O que faz da Sue uma personagem tão incrível é justamente esse paradoxo. De um lado, ela é a pacificadora, é a cola emocional que impede que um gênio, um esquentadinho e um monstro de pedra simplesmente implodam. Mas por outro lado, ela é uma potência absurda, capaz de uma brutalidade calculada que bota medo em gente de nível cósmico. Então, como é que pode? Como essas duas metades conseguem existir na mesma pessoa? Para a gente conseguir desatar esse nó, vamos usar uma ferramenta de análise muito poderosa. A teoria clássica dos 4 temperamentos. E calma aí, antes que alguém pense em astrologia, não tem nada a ver com isso, tá? A gente está falando de um sistema que se baseia em predisposições neurobiológicas que definem nossas motivações e reações mais básicas. O primeiro temperamento que a gente precisa entender é o fleumático. Pensa nele como se fosse o elemento água. Ele é calmo, adaptável, está sempre buscando harmonia e estabilidade. Pessoas com esse traço forte são empáticas, pacientes, são ótimos mediadores, sabe? O objetivo principal é manter a paz. E na oposição direta, a gente tem o colérico. Se o fleumático é água, o colérico é fogo puro. Esse é um temperamento movido pela ação, pelo resultado e por uma vontade de ferro de proteger o que é seu. É focado, estratégico, assertivo. Enquanto a água quer harmonia, o fogo quer controle, quer vitória. Agora, atenção porque aqui está o pulo do gato. Ninguém é 100% uma coisa só. A gente é sempre uma combinação. Tem um temperamento dominante que define a nossa motivação principal, o nosso porquê, e um secundário que dita como a gente executa essa motivação, o nosso como. É exatamente nessa mistura que está a chave para decifrar a sua Storm. Então vamos lá, vamos mergulhar na mente dela, começando pelo centro de tudo, pelo núcleo. A análise de anos e anos de quadrinhos mostra, sem deixar dúvida, que o temperamento dominante da Sue é o fleumático. Ela é a água que estabiliza todo o time. E as evidências para isso estão por toda parte. A Sue é o tempo todo a cola da equipe. É ela que absorve a frieza do Reed, a impulsividade do Johnny, a amargura do Ben, e como o slide mostra bem, os poderes dela são a metáfora perfeita para isso. A invisibilidade é a manifestação máxima desse desejo fleumático de só observar, entender e, principalmente, evitar o confronto direto. Mas se ela fosse só fleumática, ela seria uma personagem passiva, concorda? E é aqui que a análise fica fascinante de verdade. Porque por baixo daquela água toda calma existe um motor secundário poderosíssimo, um temperamento colérico, o fogo protetor. Essa citação da nossa fonte de análise resume tudo de um jeito perfeito. No estado normal dela, a Sue é calma, é diplomática. Mas quando alguém cruza a linha, quando a família dela está em perigo, essa calma vira outra coisa. A água ferve e vira vapor pressurizado, que é uma força letal. E a prova disso é inegável. Ela não usa os campos de força só para defesa, não. Ela usa com uma precisão brutal, calculada, capaz de coisas aterrorizantes. E quando a lógica fria do Reed falha, como aconteceu na Guerra Civil, é a Sue quem assume o comando moral e estratégico. Isso, gente, não é comportamento fleumático, é pura vontade colérica em ação. E se ainda existir alguma dúvida sobre esse fogo todo aí dentro, a gente tem a prova definitiva, quase clínica, a persona sombria conhecida como Malice, a Senhora do Ódio. O mais chocante sobre a Malice não é nem o que ela faz, mas o que ela é. Ela não é uma possessão. Malice é a própria Sue, é o lado colérico dela, completamente livre de todas as amarras e inibições do lado fleumático. É a personificação de toda a agressividade, toda a raiva e todo o desejo de controle que ela reprime todo santo dia para manter a paz. Malice mostra a força absurda que a Sue precisa conter. Então tá. Como é que a gente junta essas duas partes? É aí que a gente chega na síntese que define a verdadeira natureza da sua Storm. Não é uma contradição, é uma combinação
poderosíssima, a fleumático-colérica. E essa matriz aqui, olha, ela deixa tudo cristalino. A motivação dominante dela, o porquê, é a harmonia do fleumático. Mas o método que ela usa para chegar lá, o como, é o controle do colérico. E o resultado, paz através da força. Até os poderes refletem isso. A invisibilidade é evasão, o campo de força é barreira. Juntos, viram defesa ativa. Ela não é água nem fogo, ela é água fervente, capaz de nutrir, mas também de escaldar. Essa combinação única não só define quem ela é, mas também desenha todo o arco de evolução da personagem, transformando a Sui na verdadeira força gravitacional da equipe. Olha só essa evolução. Lá nos anos 60, ela era a garota invisível. Um papel bem fleumático, imaturo, quase submisso. Aí, nos anos 80, depois de uns traumas bem pesados, ela foi forçada a integrar o lado colérico, se tornando a mulher invisível. E hoje ela chegou numa síntese madura, se tornando a líder de fato da equipe. E o que essa mistura toda cria é um arquétipo de liderança que é raro e extremamente poderoso: a líder estabilizadora. É alguém que tem a inteligência emocional para manter a equipe unida, mas que também tem a vontade de ferro para tomar as decisões difíceis e impor limites morais que muitas vezes nem o superintelecto do Reed consegue enxergar. O que nos leva a uma conclusão que, sinceramente, resume a essência dela com perfeição. Ela é, no fim das contas, a mão de ferro em uma luva de veludo, a verdadeira potência do Quarteto Fantástico, que sempre esteve ali, operando em silêncio o tempo todo.